Agora nós vamos falar sobre a síndrome da dependência do amor negativo, Bob Hoffman, 1960. Essa teoria já estava na época da constelação familiar e ela vai falar de padrões aí de repetição, de uma síndrome de um amor que me parece ser negativo em relação aos nossos pais. Olha só. Herdamos certos tipos de comportamentos dos nossos pais, mesmo que de forma involuntária. Essa adoção de comportamentos provém desde a infância, onde no processo de desenvolvimento a criança adquire traços, atitudes, comportamentos negativos de seus pais, como forma de serem reconhecidas, aceitas e amadas. Olha só, gente, lembra que eu falei para vocês que o amor pode trazer muitas coisas boas, mas pode trazer também as coisas ruins juntas? Então, olha só, quando nós somos crianças, nós observamos todo o comportamento dos nossos pais, todo o passo a passo de nossos pais, e nós acabamos ali, naquele momento, começando a criar um tipo de traço, de comportamento, de atitude que eu só vai reverberar em mim quando eu me tornar adulto. Por exemplo, meus pais eram casados, certos tipos de comportamento eu só vou ter quando estiver casado. Meus pais eram divorciados, certos tipos de comportamento eu só vou ter quando eu estiver divorciado. Então, já entra essas questões complexas agora para você entender. Você herda coisas dos seus pais, seja aprendida ou seja através da epigenética. Então, querendo ou não querendo, se você resolver acreditar em algo mais sólido, acredite no comportamento aprendido. Se você se permite acreditar nessa questão que a genética não passa só traços físicos, e sim algumas outras coisas, então acredite na epigenética, não tem problema. O fato é que os problemas vão acontecer aqui na constelação e vão ter a ver com esses padrões de repetição que logicamente vêm dos pais. Então, olha por que ela repete ali alguns traços negativos. Elas querem ser reconhecidas, né? Agora os adultos, né? Querem ser reconhecidos, aceitos e amados. É como se a criança ainda ficasse em nós, a criança ainda estivesse dentro de nós, querendo ser reconhecida, aceita e amada pelo meu pai e pela minha mãe. Então eu repito aqueles traços. Certa vez eu estava na sala do meu apartamento e estava deitado no sofá, com a perna num lugar e a perna no outro, bem deitado, e falei algo com minha esposa. Só que aquilo que eu fiz, aquele movimento que eu estava e o que eu falei com minha esposa, remetia diretamente ao meu pai. Meu pai fazia, né, exatamente daquela forma que ele fazia com minha mãe, e eu repeti exatamente isso com minha esposa, só que eu não gostei. Eu não gostei porque eu percebi que isso era um traço negativo e não um traço positivo. E aí eu me corrigi na hora, dizendo para mim mesmo, eu não preciso herdar e cumprir com esses traços negativos para dizer que sou reconhecido, aceito e amado pelo meu pai. Eu já sei que sou reconhecido, aceito e amado, e eu posso deixar esse tipo de comportamento. Então eu perdoo e eu deixo. Foi isso que eu remeti para mim. Mas isso acontece com todos, gente, com todas as pessoas, e a gente vai mostrar para vocês. Então tem pelo menos 3 tipos de comportamento que nós herdamos dos nossos pais, através dessa síndrome da dependência do amor negativo, tá? Vamos ver o primeiro tipo de comportamento. Qual é o primeiro tipo de comportamento? É por adoção. São traços e comportamentos adotados de forma espontânea dos nossos pais, com a intenção de que eles nos amem mais. Uma situação, tem um
uma criança de 2 anos de idade, está lá crescendo na comunidade, em uma das comunidades do Rio, ou de São Paulo, ou de qualquer outro estado, e essa criança observa o seu pai. O pai todos os dias chega com a bermuda um pouco para baixo, solta, com uma arma, com 2 armas, e sempre contando uma história que trocou tiro com a polícia, ou que matou alguém, ou que tinha alguém que fez isso, que fez aquilo. A criança de 2 anos, até os 7 anos, 8 anos, ela cresce vendo isso. E aí, essa criança, para ser reconhecida, aceita e amada pelo seu pai, ela precisa repetir comportamento, traços, atitudes. Então não adianta o governo chegar e falar: olha, você está errado, porque os pais têm mais autoridade sobre as crianças do que o próprio governo, a própria lei maior. Acontece que essa criança fica adolescente, jovem depois, e a mente ainda está ligada nos traços, nos comportamentos e nas atitudes dos pais. Então, ao mesmo tempo que eu posso adotar do meu pai padrões bons, padrões positivos, eu posso adotar também os padrões negativos. Então, essa criança vai fazer tudo que seu pai fazia. A tendência natural, por esse estudo do Bob Hoffman, é que ela repita exatamente ali o trajeto do pai. É isso que vai acontecer. Comportamento adotado. Já analisa se você, aí atrás da tela, tem um comportamento adotado da sua mãe ou do seu pai, ou dos dois. Já analisa, porque essa é a tendência normal, natural. Ok? Então tem coisas que essa criança vai fazer simplesmente para ser reconhecida, amada e aceita, mas não significa que é o que ela quer fazer. Só para você ter uma ideia, gente, os próprios pais não deixam nem essas crianças ir para a escola muitas vezes para elas não denunciarem ou falarem, para elas não falarem o que acontece em casa. Então não é uma realidade fácil. Também não é fácil chegar e julgar essa criança, porque a única coisa que ela está fazendo é amar os seus pais. É complicado, gente. Então o primeiro comportamento é por adoção. Às vezes meu pai fez direito, meu pai fez medicina, minha mãe fez direito, meu pai fez medicina. Então o que eu faço? Vou para o mesmo caminho. Vou por esse mesmo caminho, me torno um profissional dessa área. É possível, é bem tranquilo ter um comportamento adotado, tranquilamente. Então vamos para o próximo slide ver qual outro tipo de comportamento. Segundo tipo de comportamento é por rebelia, por rebelião. Aqui nesse nível é o seguinte: agimos de maneira oposta aos nossos pais e vivenciamos um conflito interno. Porém, em algum momento, o comportamento adotado, internalizado, pode vir à tona. Então, digamos, a realidade dos meus pais era de pobreza, muita pobreza. Então, o que eu fiz? Eu me revoltei contra essa pobreza, contra o estilo de vida dos meus pais, e passei a ter um estilo de vida totalmente o contrário. Então talvez você aí, do lado dessa tela aí, tenha um comportamento totalmente o contrário do seu pai ou da sua mãe, por repudiar certas atitudes, comportamentos e traços deles. Isso se chama rebelia, rebelião. E a qualquer momento você pode voltar ao comportamento adotado e repetir tudo que seus pais faziam. Então acho que agora a gente está entrando na estrutura familiar desse curso e está mostrando para você o tanto de realidade que nós temos dentro dessa estrutura familiar e que a gente precisa utilizar isso na terapia familiar, na terapia da constelação familiar. Ok? Então, estar rebeliado, por exemplo, eu posso realmente me rebeliar contra a pobreza ou contra qualquer outro traço e lograr êxito nessa minha jornada, mas é um êxito processual, é um êxito de resultado, aliás.
é um resultado, tipo, eu consegui a riqueza, mas e o meu relacionamento com os meus pais? E o meu relacionamento com as pessoas? E a minha saúde mental, onde está ela? Então muitas coisas podem acontecer se o seu comportamento estiver rebeliado. Então, só existe uma saída, gente, que é o terceiro tipo de comportamento. Se você está no primeiro ou no segundo, o ideal é migrar para esse terceiro comportamento que eu vou falar para vocês agora. Terceiro comportamento é por transcendência. É quando os traços negativos são ultrapassados, sem conflitos e sentimentos negativos, passa a viver a sua verdadeira essência. Agora eu entendi realmente o que se passa, o que realmente é um comportamento adotado ou rebeliado, mas eu decido viver aquilo que eu nasci para viver. Eu posso entender que eu tenho uma vida, um estilo de vida, um propósito diferente dos meus pais e continuá-los amando. Mas para mim acessar esse nível de entendimento, eu preciso disso aqui, ó. Perdão. Eu preciso do perdão. O Bob Hoffman vai falar, o caminho para eliminarmos esses traços do amor negativo é o perdão. Perdoar nossos pais espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. E nos auto-perdoar é a solução para alcançar a paz interior e exercer o seu propósito. Então não pense que é simples. É você fazer uma reflexão. Se você tem mágoa, se você tem algo dos seus pais, perdoe-os. Vá até eles agora, quando você desligar esse vídeo. Se eles não estiverem aqui ainda vivos, você vai fechar os seus olhos e vai pedir perdão. Se eles estiverem vivos, ligue para eles ou vá até eles. Mas não deixe de fazer esse exercício para alcançar essa paz interior e exercer realmente seu propósito. Feche seus olhos assim. Se o seu pai não está aqui, diga: pai, mãe, me perdoe por não ter sido um filho que o senhor ou a senhora esperava. Mas agora eu entendo que eu tenho um propósito diferente. E eu perdoo. E eu sinto muito por tudo isso. Então, vá por essa linha que você vai alcançar realmente uma paz interior. E aí, antes de encerrar esse slide, eu quero falar com vocês sobre os traços. Porque o que adianta a gente falar sobre esse assunto e não verificar se na sua vida você tem traços do amor negativo ou positivo? Então eu quero que vocês visualizem isso. E todos os itens aqui que eu citar, que você tem, você vai marcar no papel, para que você possa fazer uma reflexão e começar realmente a entender em que momento você guardou algo dos seus pais, para que isso seja transcendido. Tá bom? Depois desse vídeo, nós vamos colocar uma ferramenta chamada O Desvendado Amor, que foi criado pelo próprio Bob Hoffman, que é justamente para você superar essa questão da síndrome do amor negativo. Tá bom? Vamos ler aqui algumas dessas opções e você vai escrevendo as opções que realmente você tem. Se você já tem a apostila impressa, é só marcar. Traços do amor negativo, desse lado. Sem carinho, não dá apoio. Se sim, você marca. Se não, não precisa marcar. Responsável e zeloso em vez de amoroso. Frio, sem amor e sem afeto. Negligente, não confiável. Abandonador. Sem compromisso com os outros. Pouco ou nenhuma demonstração de sentimentos. Insensível e indiferente nas relações. Antipático, sem empatia, dá mais importância a coisas que a pessoas, sem consideração, mesquinho, desrespeitador do seu cônjuge, ou filhos, ou outros, não estimula a autoestima dos outros, esquecido dos outros, cria favoritismo entre irmãos, ressente-se por ser pai, evita elogiar,
provoca rivalidade entre filhos, é um disciplinador, uma disciplinadora rígida. A sua disciplina é permissiva, ignora o positivo dos outros, envergonha e culpa os outros, ou egoísta. Então, se você marcou, e provavelmente você marcou algum desses, você tem traços do amor negativo. Significa que eu tenho questões não resolvidas com os meus pais e eu preciso perdoá-los emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente e me perdoar para que isso seja transcendido. Mas se você tem os traços do amor positivo, ótimo, porque sua relação está bem legal com seus pais. Vamos ler: carinhoso e dá apoio, amorosamente responsável e zeloso, caloroso e afetuoso, amoroso, atento e confiável, sempre presente quando necessário, comprometido em ajudar os outros, tem uma calorosa demonstração dos sentimentos, sensível nos relacionamentos, simpático e empático. As pessoas são mais importantes que as coisas, considera, é generoso, respeita o cônjuge, filhos e outros, estimula a autoestima dos outros, consciente dos outros, trata todos os filhos com amorosa igualdade, aceita e gosta de ser pai ou de ser mãe, elogia e aprova com sinceridade, encoraja a interação positiva entre os filhos, é uma disciplinadora, um disciplinador justo, disciplina firme e amorosa, elogia o positivo dos outros, ajuda os outros a obter autoestima e é generoso. Então, se eu tenho minhas questões resolvidas com os meus pais, provavelmente os traços do amor é positivo na minha vida. E é simples, gente. É bem simples, ou talvez complexo para você, porque não resolveu as coisas com seus pais. Mas ainda há tempo, ainda que eles não estejam aqui, eu posso fazer isso por reflexão, por meditação, ou eu posso fazer isso numa constelação, ou eu posso fazer isso através de outras terapias que utiliza estes meios de resolver as questões da mente de pessoas que não estão mais aqui, tá? Agora, se as pessoas que você tem essas questões, seu pai e sua mãe, estão vivos, então resolva com eles ainda em vida. Vai lá e resolve, para que você possa transcender, ter um amor positivo, perdoar, transcender todas essas questões pessoais, de traços, comportamentos e atitudes na sua vida. Aqui é só um panorama que eu fiz da síndrome do amor negativo, tem muito mais. E na próxima aula, agora no próximo slide não, no próximo tópico você vai ter agora a ferramenta Desvendar do Amor, que ela vai te levar um tempo aí, pelo menos umas 2 horas ou 3 horas, para você conseguir fazer essa ferramenta. Você vai imprimir ela, ok? E vai fazer ela escrevendo, imprima ela, faça ela escrevendo e depois embaixo, lá no exercício, você coloca os comentários das transformações que você teve através dessa ferramenta, tá bom? Fico aqui com vocês e até a próxima aula.